Eu li um artigo algum tempo atrás sobre um homem do leste. Já se passaram muitos anos desde que o incidente aconteceu, mas o homem era culpado e foi sentenciado a morrer sob um pelotão de fuzilamento. E uma boa pessoa fez diligências ao redor do governador do estado, até que finalmente eles persuadiram o governador para poupar a vida da pessoa. E quando o culpado, que era realmente culpado, foi dispensado para ter outra chance e se tornar um cidadão, quando o homem veio com o perdão, o homem que estava para morrer recusou recebê-lo. Ele não quis, mesmo o governador tendo seu nome assinado e escrito perdoado. O que fez a diferença foi o nome do governador e o perdoado. Significava perdão ao homem, se ele quisesse recebê-lo. Mas, se não quisesse recebê-lo, ele tinha que cumprir a pena. E o homem recusou e disse: "Eu não acredito, eu não vou aceitar." E o homem foi fuzilado no dia seguinte. Então, esse perdão voltou ao governador. Ele havia perdoado o homem, mas ele era um cadáver. Então, o caso foi julgado na Suprema Corte do país e foi declarado que um perdão não é perdão a menos que seja aceito. E a salvação, através de Jesus Cristo, não é salvação a menos que seja aceita como salvação. Oh, se o mundo apenas pudesse olhar para as grandes promessas de Deus e acreditar que elas são o perdão de Deus para a humanidade. Esta velha questão tem sido levantada nas mentes das pessoas ao longo dos séculos sobre quem era Jesus. Ainda hoje, entre muitos círculos protestantes, acredita-se e é ensinado que ele não era o Filho de Deus nascido de uma virgem, mas que ele era apenas um profeta. Algum tempo atrás, quando nosso amado irmão Argan Bright, na plataforma comigo essa noite, e eu estávamos em Zurique, Suíça, o famoso evangelista Billy Graham estava encerrando seu culto naquela tarde de sábado. Eu iria começar no dia seguinte, e lá na Suíça, na antiga tradução de Zwinglio, a doutrina da Igreja do Estado diz que Jesus era o Filho de Deus, chamado o Filho de Deus. Na realidade, ele era o filho de José, chamado o Filho de Deus, mas não nasceu de uma virgem. Agora, isso derruba todo o fundamento sob o cristianismo. Ele era o Filho de Deus nascido de uma virgem. Ou seu sangue não era mais do que o meu sangue ou o teu sangue. Isso não teve nada a ver. O Deus Todo-Poderoso fez sombra sobre a Virgem Maria e ela deu à luz ao Filho, Cristo Jesus, pela grande e pura concepção, pelo poder do Espírito Santo, para formar uma célula de sangue no ventre de uma moça que não conhecia nenhum homem. E através desse sangue santo e inadulterado, minha fé repousa solenemente sobre isso essa noite, e nada mais, para o perdão dos pecados. E a razão pela qual minha fé permanece ali é porque eu realmente creio que era o sangue de Deus. É por isso que ela tem um lugar de descanso. Mas está tão disseminado hoje. E então, vamos apenas chamar algumas testemunhas por alguns minutos e descobrir o que seria dito sobre alguém que está morto. E se nós, essa noite, pudéssemos chamar seu arqui-inimigo Judas Iscariotes? O próprio nome Judas nos faz estremecer. Agora, a palavra Judas não é um nome tão ruim. Não até aquela época. Talvez muitos garotinhos judeus se chamassem Judas. Não sei, mas talvez venha do nome de Judá, a tribo. Mas foi o que Judas fez que faz as pessoas temerem e tremerem com o nome de Judas. O que torna o nome de Jesus tão sagrado? Havia muitos meninos chamados Jesus, mas foi o que Jesus fez e o que ele era que faz seu nome tão reverente essa noite, que toda a família no céu leva o nome dele. Não importa muito qual é o teu nome, mas o que você é com o teu nome.
Judas, se pudéssemos descer para a região dos perdidos e condenados, se pudéssemos ir para aquele lugar de tormento chamado inferno, e pudéssemos chamar aquele espírito enganador de Judas Iscariotes para essa plataforma essa noite, e dissesse: Judas, o que você pensa do Cristo? De quem ele é filho? Eu imagino que poderíamos ouvir 30 moedas de prata chacoalhando na plataforma, e ele diria: eu traí sangue inocente. E se eu pudesse ir às regiões fumegantes dos perdidos e chamar o soldado romano que pegou a lança e a enfiou em seu coração, eu diria: o que você pensa do Cristo? De quem ele é filho? Ele diria: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E se eu pudesse ir a Pilatos, aquele grande imperador de Roma, descer pelas regiões dos perdidos em um homem e o chamassem aqui nessa noite diante dessa audiência. Lembrem-se, estou chamando seus inimigos. Se eu pudesse chamar Pôncio Pilatos essa noite e dizer: Pilatos, você se foi há 2000 anos. Onde quer que você tenha estado, eu quero te fazer uma pergunta que você possa responder a esta audiência essa noite. Qual é a sua opinião sobre Cristo? Que tipo de resposta você acha que ele daria? Quando Cristo foi colocado diante de Pôncio Pilatos para ele fazer sua decisão sobre o que ele pensava dele. E meu irmão, irmã, Cristo é colocado diante de você essa noite para dar sua opinião e fazer sua decisão. O que você pensa dele? E sua ação falará muito mais alto do que suas palavras. Vamos olhar para Pôncio Pilatos enquanto eles o escoltavam uma manhã para sentar no assento de juízo. E para ser favorável aos judeus e aos romanos, quando eles trouxeram Jesus diante dele, com os espinhos na cabeça como uma coroa e suas mãos amarradas atrás dele, posso imaginar aquele grande imperador sentado em seu trono, todo fatigado, porque havia acordado um pouco mais cedo, e com seu temperamento exaltado, enquanto jogava seu cabelo para trás, olhou-o no rosto e disse: não pode haver muito para esse sujeito. Você diz: que pessoa horrível. Mas, ó, meu pobre amigo pecador, você faz pior do que isso ao rejeitá-lo. E então, com suas mãos amarradas atrás dele, como ele poderia, com suas mãos amarradas, ser o rei do céu? Enquanto Pilatos estava julgando-o, olhando para ele de cima a baixo, perguntou-lhe: se tu és o Cristo, por que não dizes algo a respeito? E Jesus não abriu sua boca. Posso imaginar Pilatos dizendo: bem, ele está com medo, porque está diante de mim o imperador de Roma. Então, de repente, posso ouvir um cavalo vindo galopando a toda velocidade, direto do palácio, e um belo jovem soldado pula da cela para a rua, passando pelo guarda. E eles viram que era um guarda do palácio. Então, o deixaram entrar. Ele estava carregando um pedaço de papel na mão, e posso vê-lo quando se aproxima de Pilatos, inclina sua cabeça para o chão e diz: Sua Majestade, Senhor, tenho uma carta de sua esposa. Ela disse que é urgente e que recebesse isso imediatamente. É por isso que eu invadi assim. Vejo Pilatos abrir a carta com sua cabeça para trás, e quando começo a observar seus olhos sob sua grande testa, as rugas e os cílios longos e sobrancelhas, seus olhos se tornam um olhar frio. Enquanto ele lê essa carta, ele olha para Jesus e olha para trás, seu rosto fica branco, seus lábios parecem não ter sangue, seus joelhos começam a bater um contra o outro. O que há de tão importante nessa carta de sua esposa pagã? Vamos olhar por cima de seus ombros e ler e ver o que diz. Meu querido marido, não te envolvas com esse homem justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Isso é o que ele diria que aconteceu. O que ele fez? Em vez de liberá-lo, como ele tinha o poder, em vez de abraçá-lo e dizer: sim, Jesus, eu estava errado, eu te julguei mal, mas esta manhã eu te recebo como meu Salvador, como o Filho do Deus vivo. Eu me curvo diante de ti.
Mas, ao invés disso, ele tentou se justificar como muitos pecadores deste mundo hoje. Simplesmente não irei à reunião. Tragam-me uma bacia com água limpa. E ele lavou as mãos para se livrar dele. Disse: não aceitarei, mas não terei mais nada a ver com isso. Isso limpou suas mãos? Não. E nem limpará as tuas mãos. Está diante de você. Você tem que fazer uma escolha. Deus te constrange a fazer uma escolha. Você não pode sair dessa porta essa noite sem algum tipo de escolha. É impossível.